Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Gostaria de agradecer aos irmãos, agradecer ao pastor e a sua esposa pelo convite de poder estar aqui juntamente com os irmãos. Eu recebi o convite do meu irmão Betinho e eu não conhecia o pastor, não tive oportunidade de conversar com ele, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu gostaria de agradecer pela vida dos irmãos, dizer, irmãos, que os problemas eles sempre vão existir, mas a nossa fé no Senhor, ela move e ela quebra as cadeias, não é verdade, irmãos? Estou aqui com a minha esposa, a Luciana. Fica de pé, Luciana, para a igreja te ver, te conhecer. A Luciana é piraiense, ela é daqui de Piraí. E eu amo muito ela e ela sabe disso. Eu orei muito por ela e um dia a Ariane falou assim: a sua esposa está lá em Piraí. Eu falei: não, eu vou lá conhecer ela. E já faz 3 anos que nós estamos juntos. Estou aqui com o meu companheiro e cooperador Silas. Eu brinco com ele, Paulo e Silas, fora da prisão, né? Amém, irmãos? Vou pedir que essa parte da igreja deixasse suas Bíblias abertas em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E os irmãos abram suas Bíblias em Atos 16. Os irmãos da esquerda em Mateus 25, os irmãos vão me acompanhar na leitura, e os irmãos estão aqui na minha direita vão me acompanhar em Atos dos Apóstolos, quebrando cadeias. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado com abundância, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, e nós chamamos, Senhor. Nos dê o espírito de sabedoria, abre os nossos entendimentos para a honra e glória do Senhor. Os irmãos que estão de pé poder se sentar. Irmãos, os romanos, eles eram especialistas em construírem cadeias e prisões. Eles eram especialistas em governos. Os romanos, eles eram especialistas na construção de rodovias e pavimentos. Os romanos eram especialistas
em fundição. E eles, irmãos, eram especialistas em criar cadeias e prisões. Irmãos, as cadeias e as prisões que os romanos construíam eram realmente prisões e eram realmente cadeias. Irmãos, a prisão em Roma era algo terrível e assustador, irmãos. É algo que nós, hoje aqui no Ocidente, nós não temos a mínima noção das crueldades que os profetas e os apóstolos passaram na prisão. A prisão, irmãos, em Roma, elas eram escavadas nos subterrâneos, elas não tinham ventilação, elas eram úmidas. E os romanos, irmãos, eles chumbavam um tronco de mais ou menos meio metro a meio metro de profundidade, e ali eles colocavam cadeias, algemas, grilhões, e nas paredes aonde eles prendiam aqueles que eles acreditavam estar indo contra o governo de César ou contra a lei romana. Muitos profetas, irmãos, inclusive o apóstolo Paulo esteve em uma destas prisões em Roma. E ali, irmãos, ele tinha um cooperador chamado Timóteo. E na carta que Paulo escreve para Timóteo, ele escreve assim: Timóteo, Paulo estava na prisão, irmãos. Ele escreve: Timóteo, me traga os livros, a capa e o pergaminho. Irmãos, deixa eu falar algumas coisas para os irmãos. Muitas das vezes nós queremos espiritualizar, irmãos, aquilo que não é para ser espiritualizado. A capa, irmãos, tem um significado espiritual? Realmente tinha. Mas, irmãos, imaginem você depois de torturado, açoitado em praça pública, humilhado. Irmãos, eles torturavam de verdade. E ali o apóstolo Paulo, nessa prisão, ele é açoitado, humilhado. Eu vou entrar no texto para os irmãos entenderem. Ele escreve pedindo livros, pergaminho e essa capa. Irmãos, imagine viver no meio das suas próprias fezes. Imagine, irmãos, viver no meio da sua própria urina. O frio, irmãos, durante a noite em Israel é frio de verdade, e durante o dia é quente de verdade. Eu imagino que de tantas outras coisas que essa capa poderia servir para o apóstolo, é para que ele pudesse também se aquecer do frio, não é verdade, irmãos? Mas Timóteo nunca entregou a capa, nem os pergaminhos e nem os livros para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele foi decapitado em Roma. Irmãos, essa visão que eu estou lendo para os irmãos, Paulo, ele estava empolgado e queria levar o evangelho à região da Galácia. E ali o Espírito Santo disse: não, você não vai pregar agora na região da Galácia. Então Paulo ele tenta contornar por uma outra região, e o Espírito de Jesus disse:
Você não vai pregar nessa região agora. E ali o apóstolo Paulo, penso eu, ele não entende. E ele diz para os cooperadores: olha, o Espírito do Senhor, ele impediu que nós viéssemos a pregar na região da Galácia. Irmãos, tudo que Deus faz tem o propósito de anunciar a salvação. Tudo que o Senhor faz tem o propósito de anunciar a salvação. Só que existe um tempo, irmãos. E os Gálatas naquele momento, eles não era o tempo dos Gálatas. E ali Paulo se recolhe e vai dormir. E à noite, Paulo, no sonho, vem um varão com roupas da Macedônia, características da Macedônia. E esse varão era o próprio Senhor. E ele acenava para o apóstolo Paulo, nessa visão que nós lemos, e rogava: Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. Porque o Senhor, irmãos, ele tinha um propósito, ele estabeleceu um propósito de salvação. E ali Paulo desperta e ele chama os cooperadores dele e fala assim: ó, vamos passar a Macedônia porque o Senhor tem nos chamado. E Paulo, irmãos, ele chega numa região próximo de um rio, depois de certo tempo de viagem, e ali as irmãs, elas tinham o costume de irem orar. É o texto que nós lemos. E as irmãs estavam ali orando, e Paulo fica sabendo dessa reunião de oração das irmãs, e ele resolve ir até lá. E ali Paulo chega até aquelas irmãs, e uma das irmãs fala assim: Paulo, você quer ter a palavra? O apóstolo Paulo diz, se você me permitir, o texto que nós estamos lendo, a continuação. E Paulo traz uma palavra e ele prega para aquelas irmãs, e ali uma mulher estava ouvindo Paulo pregar, e Deus abre o coração de Lídia, que era uma vendedora. Deus abre o coração dela para atender, para compreender. E Lídia abraça as palavras do apóstolo Paulo, porque Paulo pregava a respeito da salvação. E a mensagem de Paulo era uma mensagem forte, era uma mensagem de conteúdo. E Lídia abre o coração e ela aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E ali Paulo pregando, Lídia se converte e ela diz assim: Paulo, está a partir do 11. Se o irmão me acha fiel, eu queria que o irmão me acompanhasse até minha casa. E ali o Paulo, pois bem, nós vamos lá. E ali o apóstolo Paulo chega na casa de Lídia, depois os irmãos leem o texto e encontra quem? Os familiares dela. E ali os familiares dela, Paulo prega a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação para aquela família. E a família abraça a mensagem do apóstolo Paulo, porque está escrito, irmãos: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e tua casa. E ali Lídia, junto com os irmãos, ali os familiares, eles se convertem, todos. E ali Paulo, ele logo os batiza, Lídia e os familiares. Logo depois, Paulo caminhando, passando por uma outra região, porque o propósito dele ainda não tinha terminado. E o Senhor: continua, Paulo, porque eu tenho mais gente nessa cidade.
E ali, ele atravessando a cidade, depois de um culto de oração novamente com as irmãs, me salta uma mulher com um espírito adivinhador e começa a dizer a seguinte frase: olha, estes homens vos anunciam o caminho da salvação. Isso se deu por muitos dias. Por quê, irmãos? Porque ela queria debitar um descrédito naquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Em certo momento, o apóstolo Paulo, ele se volta para a mulher e diz assim: ser liberta. E logo, irmãos, imediatamente aquele espírito maligno, ele sai daquela mulher e o Senhor liberta a adivinhadora. E aquelas pessoas que tinham lucro por ela adivinhar, eles se enfurecem e eles montam um motim, e ali eles levam o apóstolo Paulo até as autoridades, e as autoridades encerram ele no cárcere. Paulo e Silas na prisão. E ali os algozes, depois de torturarem, colocaram Paulo e Silas presos nos troncos, ali dentro daquela masmorra, e diz assim para o carcereiro: carcereiro, você toma conta, se eles fugirem nós vamos te matar. O carcereiro pegou a espada, depois os irmãos leem, colocou a espada, falou: não, fica tranquilo que eu vou tomar conta de Paulo e Silas. Paulo e Silas estão ali juntos na prisão, sofrendo, com os vergões nas costas, os açoites. E à meia-noite, Paulo e Silas já estavam orando, clamando ao Senhor. E ele diz assim: Silas, vamos orar, vamos cantar, porque o Senhor tem um propósito na nossa vida, tem um propósito na vida das outras pessoas, e nós estamos felizes por poder padecer em nome do Senhor. E ali eles começam a louvar e a orar no cárcere, torturados, sem cuidados médicos, humilhados. E eles começam a entoar acredito eu, um lindo cântico de salmos. E ali eles se lembraram dos cânticos de Davi, e de como Davi dizia: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles estavam ali, e aí o Senhor, que é bom e misericordioso, ele manda um terremoto, e as algemas e o cárcere é abalado, e as grades voam, se racham, se fendem, as rochas, e o carcereiro fica apavorado. O carcereiro estava meio sonolento, ele levanta, e aquele tremor, e as algemas, irmãos, não foram quebradas apenas de Paulo e Silas, não. Se vocês lerem o texto, foram de todos aqueles que estavam na prisão, porque eles estavam sendo beneficiados pelas bênçãos e pela bondade que o Senhor estava derramando em Paulo e Silas, por eles serem servos do Senhor. Na sua casa, irmã, as pessoas vão se beneficiar por você crer no Senhor. No seu trabalho, irmãos, as pessoas vão ser beneficiadas por você crer no Senhor. E os benefícios, irmãos, não ficarão apenas de você, serão estendidos a eles. E ali, o carcereiro corre, os irmãos depois leem o texto, que eu não posso ler porque vai me faltar tempo. O carcereiro pula e diz assim: Paulo, me dê uma luz, que posso fazer para ser salvo?
Olha que pergunta interessante, irmãos. O que posso fazer para ser salvo? Crer no Senhor. Crer no Senhor. E o carcereiro diz assim: eu creio no Senhor. E ali o carcereiro, como Lídia, pega o apóstolo Paulo e ele vai fazer o que, irmãos? Vai levar lá para a família dele. Leia o texto. Ele vai chegar para a família dele com grande alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo, como a irmã bem falou, não pode existir tristeza, porque eu posso estar doente, posso ter problemas, mas com o Senhor, irmãos, a nossa alegria é contínua. O carcereiro vai chegar, vai falar assim: mulher, filhos, vem cá, esse aqui é Paulo. E ele contou os milagres que o apóstolo Paulo, o grande sinal que o apóstolo Paulo tinha realizado na prisão. E ali os familiares creram e foram todos batizados. Eu vou falar para vocês, para os irmãos, quando Deus, irmãos, Ele tem um propósito na sua vida, ou na vida de algum familiar, pode ter qualquer cadeia, irmãos, qualquer cadeia, de qualquer natureza, ou o Senhor abre, ou o Senhor quebra. Vou ler a cronologia rápida para os irmãos entenderem. Em Atos 16, 9, Paulo tem a visão. Tudo, irmãos, começa com a visão que o Senhor vai dar para cada um. Cada irmão, o Senhor dá uma visão diferente. E ali o Senhor, Ele dá a visão para o apóstolo Paulo, e ali ele começa a sua trajetória. Atos 16, 9, Paulo tem a visão. Atos 16, 14, como que é rápido. Lídia e a família se converte. Atos 16, 18, Paulo liberta a mulher endemoniada. Atos 16, 14, Paulo e Silas são presos. 16, 25, terremoto. 16, 29, salvos o carcereiro e a família. E 16, 33, os irmãos são batizados. Irmãos, o Senhor, Ele trabalha, irmãos, em prol da salvação. E em certo momento Ele diz: que adianta o homem ganhar o mundo e vir a perder a sua alma? O que adianta, irmãos? A nossa alma, irmãos, é tão importante, nós somos tão importantes para o Senhor, que o Senhor, Ele se pôs na cruz e deu o seu sangue para nos resgatar, irmãos. Tamanho é o amor que Deus sente por nós. Deus nos ama tanto, irmãos, que nós não conseguimos compreender a dimensão do amor de Deus por nós. E em certo momento, 3 homens proeminentes do Novo Testamento, João Batista, o Senhor disse: dos tais nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista, Pedro e Paulo. 3 homens proeminentes no Novo Testamento. Em certo momento ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, eu te amo, Senhor. O Senhor novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Diz: Senhor, te amo.
E o Senhor pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro andou sobre as águas, viu milagres, prodígios e maravilhas que o Senhor tinha feito pessoalmente, andou com o Senhor. Pedro experimentou tudo que um crente pode experimentar nessa vida, tudo, irmãos, absolutamente tudo. Mas com essa pergunta, o coração de Pedro se abriu e o Senhor fala assim: Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas. Hoje, irmãos, nós temos a concepção que o pastor, ele tem que ser o melhor pregador do mundo. Não é verdade, irmãos? Mas a maior qualidade de um pastor é o amor pelas suas ovelhas. É o amor, irmãos. Em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: agora permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E ele vai dar a dica pra gente: dentre os 3, o maior é o amor. Não é verdade, irmãos? Irmãos, eu vou revelar um mistério e vou mostrar para os irmãos. Quando o filho deixa a casa do pai, ele é rebelde, eu entendo. E ele chega para o pai, fala assim: pai, me dá a parte dos bens do Senhor que me cabe. Ó pai, meu filho, eu te amo. Pai, eu quero deixar a sua casa. O pai perfeitamente pegou a parte dos bens que pertenciam ao filho, deu, o filho foi embora. E os irmãos conhecem a história, o relato. E ali, quando ele está com aquela manada de porcos comendo aqueles restos que eram dados aos porcos, ele cai em si e diz assim: aqueles que trabalham para o meu pai, eles têm maior abundância do que eu, que tenho que compartilhar com os porcos. O filho que deixou a casa do pai, ele estava comendo com os porcos, com os animais. E ele cai em si, e ele volta, e o pai está na porta da casa esperando pelo filho. O pai, ele nunca deixou de amar o filho pelo filho ter ido embora. E quantos irmãos, nossos irmãos, estão fora das igrejas porque acreditam que Deus deixou de amá-los. Irmãos, o Senhor, Ele nos ama profundamente, irmãos. E a parábola das virgens de Mateus 25 é uma das parábolas mais preciosas que a Bíblia nos deixa. Os irmãos conhecem, conta o relato de 20 virgens, donzelas, que estão esperando o noivo. Estão esperando o noivo. E ali a Bíblia relata que 5 dentre elas eram nécias, não é verdade, irmãos? E 5 delas eram o quê? Prudentes. E elas carregavam um azeite, uma candeia nas mãos. Só que o noivo tarda, e ali elas caem num sono profundo. Então, de repente, ouve-se um grande grito: eis aí o noivo. 5 correm para aquelas que eram prudentes e dizem assim: me dá do vosso azeite. Ela fala assim: não, para que não falte nem a mim nem a vocês. Não é verdade, irmãos? Existem 3 coisas escondidas nesse texto: a noiva,
a noiva, o depósito e a chave. Se os irmãos derem continuidade no texto, o texto vai relatar que o noivo entra nas bodas, ele abre a porta, os irmãos leem aí no Mateus 25, o noivo vai abrir a porta, vai entrar e ali vai fechar o que, irmãos? A porta. E as nécias, as que não tinham entendimento, elas vão bater e o Senhor vai dizer para elas assim: não conheço. O casamento em Israel, irmãos, a noiva ficava com os pais, junto com 20 donzelas. O noivo saía da casa dele, e lá na casa dele estavam os convidados do banquete, porque o noivo ele iria dar um banquete de casamento, e esse banquete durava vários dias. E a Bíblia, ela vai esconder essa noiva nesse texto. Essa noiva, irmãos, que está esperando o noivo, as 20 virgens não casam com o noivo, como muitas pessoas têm pregado. As 10 virgens, irmãos, que simbolizam 10 igrejas, dentre elas 5 são fiéis e 5 são infiéis. O noivo, irmãos, ele não vai casar com todas essas virgens, porque o noivo, ele vai em busca da noiva. Estas virgens, elas acompanhavam a noiva. E a Bíblia vai esconder nesse texto a noiva. Quem é a noiva, Israel? Quem é a noiva, igreja? Nesse texto aqui, a noiva é Israel. Israel, ela também irá entrar conosco para as bodas do Cordeiro. Só que hoje, irmãos, nós estamos vivendo a plenitude dos gentios. Nós vivemos o tempo da igreja. O Espírito Santo vai trazer a igreja, e é hoje como que Israel estivesse congelado no tempo. A videira, ela vai voltar a florescer, e aí quando a igreja for arrebatada, quando o Espírito Santo subir com a igreja, o tempo de Israel, ele vai dar continuidade, e Deus vai tratar com Israel. E ali os irmãos conhecem no livro de Apocalipse que muitos dentre Israel também serão salvos, pagando pelas suas próprias vidas. As 10 donzelas, eu vou terminar, irmãos, peço aos irmãos que me tolerem por mais 5 minutos. As donzelas, as 10 donzelas, elas guardam um segredo. O segredo está no depósito de azeite. Elas têm a candeia nas mãos. A candeia, irmãos, servia para algumas coisas de Israel. À noite, você se aproximava a candeia do rosto para que as pessoas pudessem te identificar na escuridão. Em Israel, à noite, no tempo de Jesus, não existia luz elétrica. A candeia, irmãos, durante a noite, era para as pessoas se locomoverem. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é o que? A tua palavra. A candeia, irmãos, ela tem vários significados. A candeia, irmãos, na mão de uma das virgens, que são 5 virgens, é você. Nós somos feitos do mesmo barro da candeia. Nós recebemos o mesmo óleo do Espírito Santo. Nós acendemos a mesma chama que Jesus disse: eu sou o que, irmãos? A luz do mundo. Então a candeia, você está na mão da igreja, iluminando. Por isso que o Senhor diz: você é o que, irmãos? A luz do mundo. E ali ela tem um depósito de azeite. E esse depósito nos originais quer dizer um grande depósito. Aqui diz vasilha,
mas é um grande depósito, é o entendimento que a Bíblia nos passa, uma grande reserva, e Paulo vai falar dessa reserva, chama-se salvação. A terceira, irmãos, que está escondido no texto, está logo abaixo, que fala que o Senhor, Ele vai abrir a porta, não é verdade, irmãos? Ele vai abrir a porta, e a porta abre-se com o que, irmãos? Com a chave. E ali, o Senhor, Ele vai abrir a porta das bodas, quando o noivo receber a igreja, quando receber Israel na consumação dos séculos, para participarmos das bodas do Cordeiro, e ali estarão os profetas e os salvos em Cristo Jesus, e nós entraremos com Ele para as bodas do Cordeiro, e ali Ele fechará a porta. Irmãos, existem de 10 igrejas, prestem atenção, irmãos, 5 de todas as igrejas, entre 10 que vocês conhecem, são falsas. Pregam o evangelho de comércio. O que a noiva disse? Vá até aqueles que vendem. Fala assim, não, para que não nos falte nem a nós o Espírito Santo e nem a vós. Porque o Espírito Santo, irmãos, na consumação, o Espírito Santo vai se retirar, vai trazer a igreja fiel, a igreja verdadeira, a igreja que prega a verdade, que prega a respeito da salvação, que tem interesse que as pessoas sejam salvas. O Espírito Santo, ele vai recolher essas igrejas e vai levar. E essas igrejas falsas ficarão na terra, irmãos. E muitas delas irão continuar pregando um falso evangelho. E vão esperar a grande tribulação. Porque a igreja, irmãos, não passa pela grande tribulação. A igreja, irmãos, a grande tribulação, ela tipifica a ira de Deus. E a igreja, irmãos, ela não vai passar pela ira de Deus. Porque o Senhor, irmãos, nos ama. Eu tenho certeza, irmãos, pelo Espírito Santo, que o pastor de vocês, a pastora, o corpo diaconal, os presbíteros, eles velam pela salvação de vocês. E eu, irmãos, quando o Betinho me ligou, o Senhor já tinha me dado alguns textos. E o Espírito Santo, ele me tirou de Barra do Piraí, sem eu conhecer o pastor. Porque é um risco muito grande, não é, pastor? Você colocar uma pessoa da qual você nunca viu, não sabe quem é, para ministrar uma palavra para as suas ovelhas, é algo muito complicado, não é, pastor? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, como falou ao meu coração, falou ao coração do pastor de vocês. E assim, como o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ame o Senhor de todo o seu irmão. Eu já li